O apóstolo Paulo diz que o conforto vem do conhecimento da nossa eleição, da nossa predestinação. Não existe nenhuma outra doutrina que conforte mais os crentes do que a doutrina da predestinação. A doutrina contrária à predestinação é aquela que diz que o seu destino está em suas mãos. Crer ou não depende de você. Suas decisões são as decisões que mudam os planos de Deus. Deus só pode agir se você deixar. As pessoas que acreditam nesse tipo de doutrina, elas não podem ter qualquer tipo de conforto. Porque não há, meus irmãos, como o homem produzir, conduzir e determinar todas as coisas ao seu redor. Então, nós não temos como ser autônomos na nossa vida. Então, Paulo, ele, no versículo 26 até o versículo 30, ele consola os irmãos da igreja de Roma com a doutrina da predestinação. Foi exatamente isso que os reformadores fizeram no passado. Não há doutrina que conforte mais o coração dos crentes do que a doutrina da predestinação. Então, aqui, o apóstolo Paulo começa com o seu primeiro argumento do conforto embaixo da cruz, com o argumento da oração assistida. Nós não temos como nos relacionarmos com Deus na precariedade da nossa fé, da nossa santidade. Não temos. Mesmo justificados, mesmo tendo um fiador, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, nenhuma obra nossa é válida. Já pensou? Se você cantar, não presta. Se você orar, também não presta. Se você ler a Bíblia, também não presta. Nada do que façamos para Deus tem qualquer valor. Por quê? Porque é feito por um pecador. E Deus não se relaciona com pecadores. A não ser que esses pecadores tenham um intercessor. Então, nós temos para isso, o próprio Deus providenciou para isso, 2 intercessores. Um intercessor é o Filho de Deus. Tudo quanto nós fazemos passa pela justiça de Cristo. Deus não aceita nada de qualquer pecador sem a justiça do seu Filho. Nada. Porque tudo é impecável. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa propiciação, a palavra propiciação significa tampar, cobrir. Por que nós precisamos de um propiciador? Porque todas as vezes que nós vamos nos apresentar a Deus, tem que ter uma tampa sobre nós, nos cobrindo, para que Deus não nos encontre, senão seremos condenados. Então, para isso, foi que Jesus morreu, a sua justiça é atribuída a nós, e agora, todas as vezes que Deus olha para nós, como pecadores, ele, na verdade, não vê os nossos pecados, mas ele vê a justiça
no seu Filho Jesus. Por causa disso, a propiciação nos cobre, o propiciador nos cobre com a sua justiça, para que a ira de Deus não nos encontre. É muito comum usarmos, né, como o apóstolo Paulo usa em Efésios, estarmos em Cristo. O que é essa expressão? Estarmos em Cristo. Exatamente. Quem está em Adão está condenado. Quem está em Cristo está justificado. Porque estar em significa estar coberto, estar amparado. Então nós temos essa intercessão. Quando vocês cantam, quando nós cantamos, esse louvor passa pela justiça de Cristo. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Nós não sabemos cantar. Como é que nós cantamos? Pensando uma coisa, pensando em outra, preocupado com uma coisa, lá, cantando e a cabeça está longe. Então, esse louvor não serviria. Mas ele é aceito por Deus, porque nós somos pecadores imperfeitos, mas debaixo de uma justiça perfeita. A segunda intercessão que nós temos é a intercessão do Espírito, que Paulo fala aqui no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse texto, meus irmãos, ele tem muitas interpretações. Se você for na internet e puxar a interpretação desse texto, tanta interpretação mirabolante, inventam tanta coisa sobre esse texto. Mas esse texto, ele, embora não seja tão simples, ele não é complicado de se entender. As pessoas acham que o Espírito Santo aqui, ele é quem dá esse gemido, né? Esse gemido é o Espírito Santo quem dá. Então, isso aqui é línguas estranhas, são línguas pentecostais. Não é nada disso. Em Romanos, Paulo não trata de nada disso. O texto diz que nós não sabemos orar como convém. Pensa, irmãos, se vocês se encontrassem com alguém muito poderoso no planeta. Então, tem homens que são muito poderosos, ou em poder, ou em riqueza. Como é que você conversaria com uma pessoa dessa? O que é que você conversaria com ele? Se de repente você encontrasse com Donald Trump, que até o fim do ano é o presidente ainda, né, dos Estados Unidos. Se encontrasse com Bolsonaro, você ia falar o quê? Eu vejo lá no YouTube, o povo fala, né, toda besteira fala com o presidente. Mas o que nós vamos falar com as pessoas quando elas estão num nível muito alto acima de nós? Eu lembro, quando eu era militar, e chegava um general no quartel, era um Deus nos acuda. Então, de sargento, né, de cabo até capitão, major, ficava nervoso para apresentar o quartel ao general e dar o comando certo, e não ficar nervoso e falar as palavras certas, porque a patente era muito alta. Agora eu pergunto aos irmãos, e se você se encontrasse com Deus, aquele ser infinitamente perfeito? Vocês já observaram o universo? Se você quiser ter uma ideia do tamanho de Deus, da grandeza do nosso Deus, estude um pouquinho a astronomia. Veja como as dimensões do universo. Entenda o que é o universo,
planeta Terra, os outros planetas, além do universo, além do nosso sistema solar, além da nossa galáxia, você vai. Ou se não, dê uma olhada na natureza. Ontem eu estava estudando sobre a semente, né? E é impressionante. Para quem entende que a criação é a criação de Deus, a natureza é a criação de Deus, é uma coisa impressionante as obras de Deus. Agora, se você se depara com uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, é um ser santo, infinito, pessoal, onipotente, onipresente, onisciente. Se você se depara com ele, como é que você vai falar com ele? Primeiro, ele não fala português. Já começou daí. Deus não tem língua, Deus é poliglota. Mas para que as nossas orações sejam entendidas na língua da Trindade, porque, olha, lá na divindade, são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles conversam entre eles. Jesus falou de uma conversa que nos manuais de teologia chama-se o Conselho da Paz, quando o Pai, o Filho e o Espírito se reúnem para decidir enviar o Filho para salvar os eleitos. Jesus conta essa história em João, capítulo 17. Tudo que ele ouviu, o que ele disse, o que o Espírito Santo disse. O Espírito Santo vai vir, vai dizer a vocês tudo que ouviu lá, quando eu estava lá com o Pai. Então, qual é a língua que a Trindade conversa? Em que língua o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam? São 3 pessoas, um só Deus. É nem bom pensar nisso, você não vai nunca descobrir. Mas, se eu vou orar em português, e um coreano vai orar em coreano, um japonês em japonês, o árabe, por aí vai. Como é que Deus entende tantas línguas? A não ser que haja um intercessor das nossas orações que levem as nossas orações à Trindade. Então, Paulo diz exatamente isso aqui. Nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar. A oração mais bonita que foi feita aqui nesta noite, não sei nem qual foi o presbítero que fez a oração mais bonita, né? Mas a oração mais bonita que foi feita aqui nesta noite ainda não é o que Deus esperava. Que coisa, né? Por quê? Porque nós somos pecadores, irmãos. Pecadores só pedem coisas erradas a Deus. Pecadores só fazem oração errada. Não temos como fazer a oração certa. Por quê? Porque você tem que pedir a Deus o que Deus tem para lhe dar. Como é que você vai saber disso? Não adianta pedir a Deus o que Ele não vai lhe dar. Por quê? Porque a oração, ela é definida, a oração segundo a vontade de Deus, ela é definida pela matéria, pelo assunto. Qual é o assunto? Ah, Senhor, eu queria que o Senhor me curasse. Sim, mas se Deus não está no propósito de lhe curar, Ele quer lhe levar mesmo. Ah, Senhor, eu queria que tu me arranjasse um emprego público para eu trabalhar só 2 dias na semana. Sim, mas se ele não está querendo fazer isso, se não é da vontade dele. Agora, irmãos, me digam, o que é orar segundo a vontade de Deus? Nós não sabemos. Ninguém sabe orar. É impossível um pecador fazer uma oração que acerte na vontade de Deus. Então, Paulo diz, não sabemos orar como convém.
porque orar é falar com Deus. E um pecador não tem palavras suficientes e palavras aptas para um diálogo com um ser infinito, infinitamente mais perfeito do que você. Então, sempre erramos nas nossas orações. A oração depende da maneira. Se a maneira não estiver certa, não adianta. Aqueles irmãos que gostam de orar, né? Eu estava me lembrando, o pessoal que ora, aquela oração fervorosa, né? Bonita, estremece a igreja, impressiona a igreja, nos assusta. Mas que oração! Pois é, nem serve aquilo ali. Eu vi uma vez uma mulher fazer uma oração assim, muito fervorosa. Paizinho querido, oh, paizinho, chorando, aquela voz embargada com choro. E esta mulher passou 4 anos presa nos Estados Unidos por tentar burlar as leis do país. A oração, irmão, nós não sabemos orar como convém. Não adianta achar que fulano é mais crente, que ora muito bonito, fulano tem uma oração muito bonita. Isso não existe no reino de Deus. Pecadores não sabem orar como convém. A Trindade tem um padrão de oração. A Trindade se comunica com pecadores, tem um padrão. E nós não temos como alcançar esse padrão, porque só a Trindade tem esse padrão, alcança esse padrão. Então, nós vamos precisar do intercessor. Então, olha aí. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Já pensaram se nós não tivéssemos o intercessor das nossas orações? Nós não teríamos como nos comunicar com Deus, porque toda hora que a gente fala com Deus, a gente pede uma coisa que não seria bom. Um certo pastor e escritor, né, ele disse uma coisa muito interessante. Se Deus tivesse me dado tudo quanto eu lhe pedi, eu seria hoje a mais infeliz das criaturas. Quando nós olhamos para trás, eu queria tanto isso, né? Mas isso realmente não era para ser assim. Mas eu pedi em oração. Mas nós temos o intercessor. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Olha, é tão interessante essa expressão. Gemidos inexprimíveis. Gemidos que ninguém entende nada. É igualzinho a oração de Ana, quando estava orando, pedindo a Deus um filho. Ninguém ouvia nada porque Ana estava orando silenciosamente. Ninguém ouvia nada. Não é interessante, meus irmãos, que gemidos inexprimíveis é exatamente quando a nossa alma não sabe orar. Quando você está no fundo do poço, quando a angústia sobrevém, quando você não sabe nem o que fazer da sua vida, nem que decisão tomar, a única coisa que você consegue orar é dar um gemido inexprimível, um suspiro. E é exatamente essa oração que vai ser ouvida. Para que lado, para que tema isso daqui aponta?
Essa expressão aponta, meus irmãos, para uma postura de profunda humildade e humilhação dos filhos de Deus na hora de pedir a Deus a sua ajuda. Então, gemidos inexprimíveis é uma oração que quem faz não é você, é o Espírito em você. É Ele que pede a Deus por você. Quando nós oramos, quanto menos palavras dizemos, melhor é a oração. Embora aqui eu tenha que ter um palavreado litúrgico, mas para a oração ser ouvida, ela só precisa ser intercedida. E a oração intercedida pelo Espírito é a oração poderosa. Foi a oração de Moisés, não tem que falar nada. Foi a oração de Ana. Porque, na verdade, quando Paulo diz aqui, aquele que sonda os corações, essa expressão sonda os corações, ela não significa que Deus fica toda hora procurando saber o que é que tem dentro do nosso coração. Porque a ideia é essa, sabe? A ideia é alguém que fica procurando o que é que tem dentro do nosso coração. Mas Deus não precisa disso. Isso é uma expressão humana que o apóstolo Paulo quer dizer que Deus conhece os nossos corações. Ele não precisa estar sondando. É Ele que determina todas as coisas. Como é que Ele está sondando para saber de alguma coisa? Então, Ele conhece os nossos corações. Ele que sabe tudo. Sabe que a mente do Espírito ora, intercede pelos santos segundo a sua vontade. Então, só tem uma oração eficaz, que é a do Espírito.